E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão gostando das aulas EAD? As aulas no geral, não só as minhas, né? Inclusive, eu preciso do feedback de vocês, eu preciso da orientação de vocês, que vocês digam lá no fórum ou por qualquer uma das vias o que vocês estão achando. Se eu devo continuar nesse ritmo, me aprofundar mais, como é que deve ser tocado a coisa, né? Porque como eu não estou vendo a cara de vocês, eu não tenho como adivinhar se vocês estão entendendo ou não. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vamos lá, continuando. Na aula passada, sobre planejamento de vendas, nós tratamos dos objetivos da equipe de vendas, nos quais a gente definia qual o perfil do vendedor, qual o tipo de vendedor, as atribuições desse vendedor, o que o cara ia fazer dentro do nosso negócio. Agora nós vamos para o próximo passo, que são as estratégias da equipe de vendas. Então vamos lá, vamos começar falando das estratégias da equipe de vendas. Bom, existem muitas possibilidades dentro do segmento da área comercial, mas a gente pode dividir as vendas em dois grandes grupos, que é as vendas acontecem internamente ou de maneira externa. Mais para frente, nós vamos ter uma aula sobre Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos abordar isso. Existem até legislações diferentes dadas essas duas circunstâncias. Se a venda ocorreu de maneira interna, se a venda ocorreu na empresa ou se um representante da empresa foi até a casa da pessoa para realizar essa venda. Tá bom? Então, lembrando o que é estratégia, né? A estratégia é a gente traçar o melhor caminho para um objetivo, tendo em vista os recursos disponíveis. Então, isso é a estratégia. E a estratégia de vendas é conseguir, da melhor forma possível, com a melhor utilização dos recursos, que no caso são os nossos vendedores, os nossos representantes comerciais, para atingirem o objetivo da empresa, a meta estabelecida de vendas pela empresa. Uma coisa importante, o único feedback que eu tive dessa disciplina foi de um aluno me perguntando, mas professor, a minha empresa, sobre atividade, né? A minha empresa é uma empresa de aplicativos. Como é que eu trabalho essas questões numa empresa de aplicativos? Bom, a empresa de aplicativo, ela oferece um serviço e ela precisa transformar isso em dinheiro, precisa monetizar. Vai ter uma pessoa que vai cuidar disso. Então, essa pessoa que vai cuidar desse processo, ele é o vendedor dessa empresa. Então, todas as empresas precisam da figura do vendedor. Beleza? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a estratégia de vendas internas. Vendas internas é um tipo de venda que vocês estão bastante acostumados. São essas quando você entra numa loja de roupa, tem uma pessoa, uma atendente ali te recepcionando, você vai numa loja de material de construção, enfim, uma loja de qualquer tipo de produto que tem aquela figura do atendente. As expectativas em cima deles mudam muito, né? Conforme a gente pode observar, se a gente vai em uma grande rede de fast fashion, aquelas pessoas, elas estão ali, elas fazem a venda, só que elas estão ali para prioritariamente manter a loja em ordem. Agora, você entra numa loja menor, no que a gente já costuma chamar de boutique, já é o inverso. A prioridade é a atenção ao cliente, tá? Então, a venda balcão, como a gente costuma chamar, que é essa venda que acontece dentro da loja, tem as pessoas ali prontas para te atender, e aquelas pessoas assumem várias posições, a posição de consultor, né? A gente já falou sobre isso, a pessoa te ajuda na solução do problema. De repente você está comprando um produto de tecnologia e você não conhece de tecnologia, aí você conversa com essa pessoa, explica a sua situação para ela, ela consegue te orientar e te dar uma solução, né, de qual o melhor tipo de aparelho para a sua situação. Nós temos as vendas por telefone, o telemarketing. E aí, há muitas empresas, né, trabalham dessa forma. Pizzaria, por exemplo, você liga lá,
para pedir a pizza, tem uma pessoa ali no telefone. Ela está fazendo a venda, ela é a vendedora. Ela fala, não, eu sou atendente da pizzaria. Não, ela é uma vendedora. Então ela precisa, mesmo, né, porque a pessoa que está ligando, ela quer. Ela não precisa se esforçar muito para convencer. Porém, se a empresa, a pizzaria no caso, for um pouquinho mais esperta, ela consegue trabalhar para que essa atendente faça mais vendas, vendas adicionais. Ofereça produtos, por exemplo, se a pizzaria conseguir uma boa parceria com vinhos, por exemplo. A pessoa vai, pede a pizza e fala, olha, a gente está com uma promoção com vinhos, tá R$19,90. R$19,90 é vinho barato, porque eu sou aqui da Zona Leste, se não for barato não vende. Então, R$19,90, você não quer levar, você não quer vender, você não quer levar ou vender, você não quer comprar esse vinho para acompanhar a pizza, aproveita, leva que está na promoção. Ou quando a pessoa liga, né, e o atendente fala, olha, se você pedir 2 pizzas, a gente manda um refrigerante. Então, isso são ações de vendas, né, por telefone. Além daquelas tradicionais telemarketings que todo mundo conhece, que eles ficam lá dentro da empresa, ligando para todo mundo. E aí tem essas dos grandes call centers, que ligam representando telefonias, empresas oferecendo crédito, né? E existem também o telemarketing, o call center, do negócio menor. Por exemplo, uma empresa que trabalha com portas e esquadrias, ela pode ligar para escritórios de arquitetura, empreiteiras, construtoras, oferecendo os seus produtos. Né? Oferecendo os seus produtos. Eu não sei porque eu cismo de ficar olhando lá para o outro lado, né? Tem que olhar para esse lado aqui. Então, pode ter isso também. Então, vários tipos de negócio podem trabalhar de várias formas. E o telemarketing, a televenda, é um processo de vendas internas. Acontece também, ainda se usa muito, né? A questão da venda via mala direta, aquelas cartas oferecendo produtos e serviços. Isso para a pessoa física, mas também existe a mala direta enviada para as pessoas jurídicas. Por exemplo, uma empresa que trabalha com manutenção de rede elétrica de alta voltagem. Ela pode mandar um material de propaganda dela para empresas, para pequenas indústrias. O foco dela são pequenas indústrias, então ela pode encontrar uma listagem, procurar na internet o endereço e mandar o seu portfólio. Tá? Isso acontece, não sei se vocês já receberam, mas eu já recebi muito cartinha de clube, né, para virar sócio de clube. Isso funciona. Né? Eles mandam uma quantidade imensa de cartas, como uma quantidade muito alta, se tiver 1% de retorno, dá muita venda, muita gente fechando negócio com o clube. Tá? Então isso é uma das técnicas, a mala direta. E agora, a que nós temos aí, a que está bombando, a mais moderna, são as vendas pela internet. E aí dentro das vendas pela internet, assim como o telefone, né, a gente tem aquele arco bem grande, desde os grandes call centers representando bancos, operadoras de telefonia, de internet, coisa e tal, aquelas pessoas que às vezes têm um funcionário que fica ligando para as várias empresas oferecendo peças. Né? Por exemplo, empresas que trabalham com peças de veículos, de caminhão, costumam ter pessoas que ligam para oferecer para as empresas de logística, se está precisando de alguma coisa, precisando de peça e tal. Agora, o mais moderno, conforme eu estava dizendo, são as vendas pela internet. E essas vendas pela internet, elas podem acontecer das mais variadas formas, desde as formas mais sofisticadas, tendo os e-commerce, sites de e-commerce, e aquele site de e-commerce precisa de ter alguém gerindo, alguém tocando aquele negócio. Ele vai fazer a função do vendedor. Pode ter a seguinte figura também, alguém que fica ali na internet pesquisando nas redes sociais as empresas, os interessados pelo seu produto, seus potenciais clientes, e entrando em contato via as redes sociais. Acontece muito no LinkedIn. Né? Isso acontece bastante no LinkedIn, oferecendo serviços de consultoria e assessoria profissional. E em outras redes também.
tá? Mas no LinkedIn é o que eu, pelo menos, já percebi mais isso. Pode acontecer de uma maneira mais simples ainda, que é a venda via WhatsApp, o que nós estamos vendo muito aqui nesses últimos tempos, né? De muitas empresas que simplesmente postam o número do WhatsApp, o cliente entra em contato ali e vai conversando com o vendedor que está ali do outro lado. Eu vi um dia desses aí passando em frente uma loja das Casas Bahia, por exemplo, eles tinham uma lista imensa com o nome e o telefone de todos os vendedores. As Casas Bahia tem um excelente site de e-commerce que já estava supimpa antes da pandemia. Mas agora, pela questão da pessoalidade e por questão de público, né? Que você precisa entender isso também, público, volume, o que funciona melhor. Porque existem muitas pessoas que pelo site de e-commerce, meus pais, por exemplo, né, eles usam celular, usam o WhatsApp, o YouTube, mas parou por aí. Não vai mais além disso. Não usariam um site de e-commerce. Mas se eles forem fazer uma compra via WhatsApp, é provável, porque daí eles podem mandar via WhatsApp o boleto, boleto pago, entra no processo para entrega de um produto. Tá? Então, é uma forma mais direta, mais humanizada, assim por dizer. Então, as vendas pela internet podem acontecer de várias formas. Essa pessoa que vai estar representando a empresa, fazendo a interface da empresa e o cliente, ele é o vendedor. Pode não ter esse nome, porque existem muitas pessoas que não gostam do nome de vendedor, tá? Tem pessoas que preferem, para dar mais status, né? Dar uma gourmetizada, coloca assessor, assessor de atendimento, essas coisas, mas a função é o vendedor, a pessoa que vai estar ali fazendo aquele contato, oferecendo produto, oferecendo serviço e buscando finalizar a venda do negócio. Então, são 4 tipos básicos aí de vendas internas que nós trabalhamos. Inclusive, tem a questão, né, falou do telemarketing, tem o telemarketing ativo e receptivo, né? O receptivo é aquele lá que o pessoal fica lá só esperando os clientes ligarem e fechar a venda, e tem o ativo que a pessoa liga atrás do cliente, né? O receptivo recebe a ligação, o ativo vai atrás do cliente, mas não deixa de ser um tipo de venda interna porque o vendedor está lá na empresa, ele não precisa sair batendo perna por aí, tá bom? Bora lá, vamos continuar aqui. Agora, próximo são as vendas externas. As vendas externas a gente pode dividir de 2 formas. Existem, né? De acordo com a literatura, essas coisas são divididas de formas diferentes, mas basicamente são essas duas. Nós temos a venda porta a porta, que provavelmente já deve ter acontecido na casa de vocês, bater em alguém da NET, da Claro, oferecendo serviço, passa em todas as ruas, oferecendo, né? Ou outros tipos de produtos também, saco de lixo, panela, pessoal que passa na rua, porta a porta. E tem o por cobertura. Por cobertura, eles identificam os clientes e buscam atender esses clientes fazendo as visitas, né? Por exemplo, uma empresa de seguradora especializada em seguro de caminhões. Então, ela vai identificar as empresas, as transportadoras da região e vai fazer a visita nessas transportadoras. Dentro desses conjuntos que nós temos de vendas, tanto externa quanto interna, a gente precisa observar muito bem as questões legais. Tá? As questões legais principalmente voltadas ao funcionário. Né? Nesse ponto aqui a gente precisa entender a parte do funcionário. Depois a gente vai começar a trabalhar uma parte mais fora da empresa. Tá? Na parte das vendas externas, muitas vezes, muitas empresas operam também com uma figura chamada representante comercial. Qual é a diferença? Né? Que a empresa ela pode ter o próprio vendedor, ela contrata, ela registra o cara que sai vendendo aí
os seus produtos. Por exemplo, essas grandes empresas do ramo alimentício, que daí o vendedor vai em supermercados, pizzarias, padarias, vender os produtos da empresa. Mas existem tipos de negócio que não são tão amplos e, dada a questão legal, ele opera com representantes comerciais. Quem são os representantes comerciais? São pessoas que abrem uma empresa no nome dela de representação comercial, tem uma categoria, né? Empresa de representação comercial, no qual ela faz a intermediação da venda. Então, por exemplo, tem um fabricante de impressora 3D e esse fabricante pode assumir as vendas, ter um corpo de vendedores que vão atuar aí no mercado. Ele direciona, por exemplo, vou ter um conjunto de vendedores que vão atuar vendendo as minhas impressoras para grupos educacionais, para escolas. Beleza. Ele pode contratar representantes comerciais no Brasil inteiro que vão fazer a venda para empresas dessas impressoras 3D. Então, o representante comercial é uma empresa contratada pela nossa empresa, né, um terceirizado que vai fazer essas vendas. Normalmente, o regime de compensação, porque esse representante comercial ele vai vender o produto, ele vai ganhar uma parte. Ele costuma ganhar um pouco mais do que os outros vendedores. A gente precisa observar a legislação, sempre trabalhar dentro da regra. Você tem um vendedor, ou você registra o cara, ou faz um contrato de representação comercial, para não fugir da lei. Tá? Outra coisa muito importante é definir claramente as regras com os vendedores. Como vai ser dividido a parte dos clientes, a parte do atendimento dos clientes, para não gerar conflito e para não gerar a concorrência predatória. Então, tem um cliente e aí vários vendedores da mesma empresa vão lá fazer a visita naquele mesmo cliente. Isso nunca pode acontecer, porque o cara, né, a empresa que está sendo visitada por 3 clientes, por 3 vendedores diferentes da mesma empresa, primeiro ele vai perceber desorganização na empresa, vai dar uma queimada de filme. Segundo, ela pode começar a negociar entre os 3 vendedores e aí esmagar o preço o máximo possível, diminuindo a margem de lucro da empresa. Então, não é bom. Então, a gente precisa organizar essas vendas e a forma como nós vamos distribuir essas vendas.